parar de andar em círculos, buscando aí, né, pessoal, subir, né, os degraus do sucesso. Atitude, metodologia e ações para que a gente possa trabalhar nossa gestão e fazer com que as empresas, ou a nossa empresa, se desenvolva. É muito bom poder conversar com você sempre aqui. A gente está nessas 2 semanas, né, pessoal, que antecede aí um evento na Semana do Empresário Vencedor. E é muito bom trazer para vocês conceitos que são conceitos importantes para aquele empresário que decide efetivamente mudar o patamar da empresa. Pessoal, é muito comum que muitos empresários continuem errando e conduzindo ações que não dão certo. Porque ele acredita verdadeiramente: já sei tudo do meu negócio, é assim mesmo e eu estou dando conta disso. A grande questão é que você, à medida que não vai conduzindo um processo correto na sua empresa, você tem erros recorrentes, erros que estão acontecendo sempre, a sua empresa, pessoal, não sai do patamar nenhum. Você vai ficar sempre ali naquela estrutura. Você começa a crescer, naturalmente depois você vai começar a cair. E isso é muito comum dentro da vida de muitos empresários brasileiros. Isso não é uma crítica, é só uma constatação de você perceber que as coisas não estão dando certo e a pessoa, cabeça dura, continua acreditando que o problema não é ele, o problema não é o método, o problema é fora. Normalmente, e é muito interessante, se coloca a culpa no governo, você coloca a culpa nas pessoas que trabalham na empresa, você coloca a culpa nos clientes, pessoal, até todo mundo é culpado, menos o empresário. E esse é o problema. Pessoal, a gente só vai obter resultados diferentes se agirmos diferentes. E isso não é um jargão, isso não é clichê, é objetivo, isso é claro, esse é o único caminho. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui é aprendendo com os erros do passado. É aquilo que já não deu certo, que a gente já tentou, e a gente agora vai estruturar uma gestão diferente, uma gestão estruturada para a melhoria, tá? E isso tem uma questão aqui, pessoal, importante, que é a humildade. A palavra é essa mesmo, tá? Humildade do empresário, fala, errei, poxa vida, não tá certo, vamos fazer diferente? Quem que pode me ajudar aqui? Chama a empresa, chamam as pessoas que estão envolvidas na sua organização e dali, pessoal, vocês traçam planos, mas obviamente olhando para o futuro, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. E sim, pense sobre a questão de você achar que todas as decisões que você tem tomado até hoje são as melhores possíveis. Sempre há uma nova e um novo caminho para que você possa tomar na sua empresa e melhorar os erros que você já vem tendo ali. Tá? Outro ponto que é muito interessante nessa parar de ficar rodando e não sair do lugar, pessoal, é você pensar em algumas ferramentas, e aí olhando para a equipe, de feedback devolutiva, trabalhar a questão de que áreas ali poderão melhorar de forma específica. Então você identifica um time, você identifica uma estrutura de gestão ali que necessita ser melhorada, se é comunicação da equipe, se é saber trabalhar, por exemplo, com prioridades. E aí porque são as pessoas, né, pessoal? Independente da ferramenta que você pense, quem vai tocar aquilo são pessoas. Então é muito importante que as pessoas ali que você lidera, seus liderados, seu time, tenham consciência plena do que eles precisam fazer. E isso é muito importante. Então você traz essas pessoas, você dá o feedback, dá a orientação, cuida deles, e agora você promove um caminhar desta área, promove um caminho ali já direcionado. Isso é muito interessante. Você não tem muito empresário que chama todo mundo numa sala, as 10 pessoas, as 15 pessoas, olha pessoal, tem que melhorar tudo isso. Acho que até que essa comunicação é legal. Mas tem área que está redondinha e tem área que está com problema. E você está sendo generalista com todo mundo ali. Chama, você pode até convidar todos essa jornada ainda, mas chama no individual. E por favor, hein, pessoal, pelo amor de Deus, não façam alinhamentos de melhoria coletivamente.
Então, vamos supor que nesse evento você chamou todo mundo. Pessoal, vamos lá, olha, tem que melhorar. Você, equipe de vendas, vocês não estão vendendo nada. Vocês não estão sabendo fazer isso. Na frente de todo mundo, você não pode esquecer que as pessoas têm a questão interna delas, o ego delas, a estruturação de segurança pessoal. E quando você expõe o seu time, você perde o seu time. O seu time vai se desconectar de você porque vai se sentir traído, vai se sentir exposto. Então não faça isso, tá? Isso não é legal. E aí depois que você chama esse time, mude a estratégia. Ah, Ivo, mudar a estratégia é arriscado. Eu não concordo com isso. Muitos empresários, com esta rigidez, isso é o nome disso, é rigidez, não se abrem para possibilidades e novas estratégias. E aí isso pode ser sugerido ali por uma pessoa do time que fala assim, olha, o diretor, presidente, dono da empresa, empresário, eu tenho aqui uma sugestão. Por que não trabalhar dessa forma? Muitas dessas sugestões são riquíssimas, são transformadoras e vão fazer a sua empresa mudar de patamar. E você tem que ser humilde para entender que tem que mudar. Você tem que estar aberto às mudanças, ao novo. E é claro que pode ter risco. Pessoal, todo empresário toma risco. Mas onde é que está a tua experiência aí? A saber avaliar melhor, no contexto geral, aquela ideia, aquela sugestão. Então você pensa nas possibilidades, você estrutura premissas para minimizar os riscos, para você diminuir a possibilidade da coisa dar errada, e dali você consegue estruturar com o seu time uma nova saída. O mais importante é que você ouça, busque uma estratégia diferente e caminhe para algo novo. Um outro ponto muito legal, pessoal, é trabalhar metas. Por que o pessoal fica rodando ali, né? Porque não se desafia a melhorar, por exemplo, algum parâmetro da empresa. Por exemplo, diminuir custo e despesa. É muito legal isso, que eu vou dar algumas ideias aqui, tá, pessoal? Para você potencializar a margem da sua empresa, é óbvio que é uma matemática muito simples aqui. Tem que entrar mais, sair menos, sobra mais, ok? Simples assim. Você tem que vender mais, ou volume, ou uma quantidade maior de produtos, né? Ou um valor agregado de produto maior. Então você opera um valor maior de entrada, de receitas, e seus custos e despesas menores. Naturalmente, sobra mais. Então, pensa comigo aqui. Quando você estabelece uma meta de aumentar as vendas, você está aumentando a receita. Você tem uma outra meta de enxugar os custos e despesas, tirar aquilo que é excesso. Pessoal, a parêntese aqui, eu tenho alguns empresários conhecidos que essa história é interessante. Ele tinha um caminhão de distribuição. Muito bem. Aí você fala, importante para ele. Pessoal, o caminhão custava, primeiro que ele comprou um caminhão e que estava pagando parcelado. Imagina quanto custa uma parcela de um caminhão, tá? Então, algo na faixa de 15 mil reais. Mas ele precisava ter um caminhão adesivado da empresa dele. Um exemplinho aqui para vocês. E aí, um dia a gente foi fazer um trabalho com essa empresa para discutir, vamos economizar aqui. Bom, passando linha a linha ali das despesas dos custos. É o caminhão, quanto? 15 mil por mês. Alto. Vamos lá, vamos olhar para o deslocamento, quanto é o uso. Uma vez por semana a gente usa o caminhão. Eu falei assim, oi? Não, mas a gente tem que ter um caminhão, tem que estar trafegando. Tá. Olha, quanto custa um deslocamento se eu pagar um frete agora uma vez por semana, um caminhoneiro que passe aqui um dia leve? Algo na faixa de R$ 1.500 a gente consegue. Então ele com 6 mil reais, ele conseguiria fazer aquela mesma atividade. E ele pagava 15, só para ter um caminhão. Um patrimônio, ok, que depois de um tempo ia ser o patrimônio da empresa, mas ele estava no negativo, pessoal. A grande questão é essa. Estava no negativo. Estava operando e alimentando taxas bancárias e captando dinheiro porque precisava ter ali o parâmetro do caminhão. Por uma questão pura e simples do empresário, do proprietário,
E entender que, poxa, eu quero ter um caminhão aqui. Pessoal, pensa comigo. Você tem que enxugar, você tem que trabalhar todos os custos da empresa. E você tem que ter meta. Então estabeleçam metas. Vamos voltar ao tema da nossa live aqui. Fica rodando, pessoal. Não, evolua, cresça, abra a cabeça. Então vamos aumentar a receita e diminuir custo e despesa. Agora só tem um ponto, hein? Diminuir custo e despesa não é cortar na carne, tá? Tem gente que demite pessoas, que encerram processos importantes para a economia. Você enfraquece as bases da sua empresa. Então toma cuidado. Você precisa escolher caminhos interessantes para que você diminua isso e isso não comprometa a sua empresa, tá? E cuidado, hein, pessoal, com aquele pensamento, né? Tá lá, tá bom, tudo bem, a gente tá gerenciando. Muitos empresários pensam assim, tá? Poxa, vamos mudar, tá bom, Ivo, pô, mais uma mudança. Já escutei isso muitas vezes. Sim, pessoal, mais uma mudança, mais comportamento diferente. A gente tem que acertar. Não tá acertando. A empresa tá no negativo. Então é importante que você estruture ações para melhorar a venda, diminuir custo e despesa e potencializar o seu lucro. E naturalmente aqui, pessoal, e tem um outro conceito para você sair dessa roda de ficar correndo atrás do rabo. É a busca e o conceito, né, pessoal, da cultura. Que você tem que trabalhar o conceito e a cultura na tua empresa da melhoria contínua. Isso é um dos grandes ensinamentos que as normas de gestão famosas do mundo, ISO 9000, 14001 de meio ambiente, todas as grandes normas ensinam pra gente. Buscar a melhoria contínua sempre. O que é isso? Se eu posso, estou aqui no quarto da minha filha, se eu posso, né, ter uma vistoria, uma inspeção para verificar se a pilha de controle do ar-condicionado aqui está funcionando. E hoje é assim, deixo aqui, quando a pilha acabar eu troco. Mas percebam, pode ser um processo importante ter a disponibilidade do equipamento. E quando eu faço isso, e eu faço uma verificação, eu vou passar a verificar. Eu vou passar a verificar semanalmente a pilha para ver se está funcionando dos meus equipamentos. Note, antes eu não olhava para isso, era um tema importante, e agora eu vou olhar. Melhoria contínua é você estabelecer práticas, métodos, estrutura, gestão para que você melhore o seu processo, para que ele tenha mais continuidade. Você está percebendo que tem uma área da tua empresa que não está performando bem, chama antes de dar zebra. Isso é melhoria contínua. Melhoria contínua é uma atitude antecipada de melhoria, de fazer com que as coisas funcionem melhor. E isso pessoal, imagina o seguinte, eu vou te convidar a um pensamento aqui, empresário. Imagina se todos da sua empresa pensassem assim. Se desde a sua secretária ao pessoal operacional, pessoal de vendas, pessoal administrativo financeiro, pessoal de expedição, pessoal de pós-venda, imagina comigo aqui. Se todo mundo tivesse dentro deles o senso de antecipação de fazer o melhor possível e ter sempre atitudes para melhorar. E isso verdadeiramente instalado, tá? Verdadeiro. Vamos lá, um ajudando o outro. Você não faz ideia o que você proporcionar para sua empresa de mudança. Você não faz ideia como isso ia transformar a sua empresa. E muitos já pensam, hein? Alguns empresários, pô, eu já tentei isso e não funciona. Persista. Porque você está no processo de educação do seu time. E isso, a melhoria contínua, não é uma coisa que vem, que a gente nasce sabendo, o que as escolas ensinam. Isso é uma metodologia, um processo, é um entendimento que a gente, na fase adulta, é convidado a perceber. É muito raro você chegar para uma criança e falar, olha, faz o melhor possível. Claro que tem pais que fazem isso, óbvio. Não estou dizendo que isso não é feito. Mas procura melhorar os seus processos. Já porque é uma coisa tem um nível de elaboração diferente, a gente não discute tanto isso. Mas, pessoal, deixo você aqui que é empresário. Com o entendimento de que hoje, se você ficar rodando aí o seu processo e você não tomar uma atitude diferente, você não buscar aprender com os erros do passado, como eu falei, utilizar ferramentas como essa de feedback, estabelecer metas claras e também não promover a melhoria, são 4 pequenas ideias que você consegue transformar o seu negócio. E olha só,
e vê muita coisa. Escolha uma dessas, só uma. Vocês sabiam, muitos empresários e empresárias não tomam uma atitude porque ele tem pouco tempo. O empresário brasileiro é um cara, faz tudo, ele corre, venda, ele gerencia a empresa de uma forma extremamente profunda e visceral. Mas presta atenção, escolha uma. Escolha dar feedback, escolha estabelecer uma meta. Você vai ver o poder que pequenas ações têm no seu negócio.